Você confia nas pessoas que segue nas redes sociais? Elas realmente são quem aparentam ser? Hoje vamos mergulhar em um caso de arrepiar. Mary Ann Oliver Snow, uma influenciadora carismática que cativava milhares de seguidores com sua aparência impecável e vida aparentemente perfeita. Mas por trás das câmeras havia um segredo sombrio que culminaria em um crime aterrorizante. Quem era Mary Ann de verdade? O que a levou a ser o centro de uma investigação tão chocante? Fique até o final, pois os detalhes desta história vão deixar você sem palavras. Olá, pessoal lindo do nosso canal Serial Crimes, Daniele Vendramini aqui, para quem não me conhece, e hoje falaremos de Mary Ann Oliver Snow, uma influenciadora digital que conquistava seguidores com seu carisma e conteúdo envolvente, e agora está no centro de uma investigação sombria e perturbadora. O que parecia ser uma vida perfeita escondia segredos que ninguém poderia imaginar, e as revelações desse caso são de arrepiar. Quem realmente era Mary Ann Oliver Snow? Como ela se envolveu em um crime tão chocante? Fique até o final para descobrir os detalhes mais surpreendentes dessa história real que está intrigando o mundo inteiro. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais casos que você precisa conhecer. E agora nós vamos ao caso. Cosplay é uma fuga para muitos, a chance de encontrar segurança e alegria no corpo de outra pessoa. A internet tornou mais fácil do que nunca para pessoas de todo mundo encontrarem comunidades em fandoms que antes poderia tê-las isolados. E para quem não sabe, fandoms são grupos de fãs que se unem em torno de um interesse comum, como uma marca, série, filme, música ou uma personalidade. Mas o que acontece quando as linhas entre fantasia e realidade se confundem? As primeiras horas de 17 de janeiro de 2021 foram como muitas outras que Ellen Hastings e Mary Ann Oliver Snow já haviam vivido. Elas estavam passando a noite com seus outros amigos, jogando conversa fora, fumando, bebendo e, claro, assistindo Gotham, a série sobre as origens de Batman como jovem Bruce Wayne em sua cidade natal. Então, um terrível acidente aconteceu. Ellen e Oliver Snow se conheceram através do seu amor pelo fandom, eu acho que é assim que fala, e Ellen, uma menina extrovertida, inteligente, amigável, conheceu Oliver Snow enquanto ainda estava no ensino médio. Oliver era alguns anos mais velha e uma celebridade no circuito de cosplay em Houston. Ela possuía mais de 1 milhão de seguidores no TikTok com o nome de Yandere Freak. E ela se tornou famosa por fazer cosplay de Junko, a principal antagonista da série de videogames Danganronpa. Junko é uma vilã que alterna entre personalidade doce e carinhosa e uma outra personalidade violenta e controladora. Junko é o exemplo perfeito do tropo japonês Yandere, que Oliver Snow tirou seu apelido no TikTok. Yandere era amorosa, mas muitas vezes levada à loucura por sua devoção. De acordo com alguns, Oliver Snow se identificava com esse arquétipo e ainda mais com Junko, referindo-se a si mesma como Junko Enoshima da vida real. Oliver e seus amigos supostamente se tornavam realmente essas diferentes identidades ou álteres, ou seja, eles fingiam ser outras pessoas e, na verdade, eles acreditavam que eram esses personagens que eles criavam ou se inspiravam, que geralmente eram vilões de anime. Eles mantinham uma lista pública de álteres que compartilhavam o seu corpo. Era igual naquele filme Fragmentado, onde várias pessoas compartilhavam o mesmo corpo. Embora essas associações sugerissem que Oliver estava sofrendo de transtorno dissociativo de identidade, não está claro se ela ou qualquer um dos seus amigos realmente recebeu esse diagnóstico. O fato de Oliver Snow se identificar com a violenta personagem Junko perturbou alguns de seus amigos. Algumas pessoas acreditavam que Oliver e seus amigos apenas reforçavam estereótipos prejudiciais sobre a comunidade cosplay. O termo cosplay é uma combinação das palavras costume e play, e foi criado por um jornalista japonês nos anos 1980.
Geralmente envolve fãs se vestindo como seus personagens favoritos e fazem convenções, festas e reuniões ou criam conteúdos online. Cosplayers podem gastar centenas ou até milhares de dólares em seus trajes. Embora a indústria tenha sido negativamente impactada pela pandemia, pois eles não poderiam se reunir de forma presencial, seu mercado ainda deve atingir 23 bilhões de dólares até 2030. A ascensão de plataformas de mídia social como Instagram e TikTok deram aos cosplayers uma audiência maior do que nunca, levando a uma indústria inteiramente nova de influenciadores de cosplay. Mas o que trouxe Ellen Hastings ao cosplay não teve nada a ver com dinheiro ou prestígio nas redes sociais. Ellen foi convidada por um amigo para uma convenção que estava acontecendo em cosplay e ficou encantada com a convenção. Eles foram mais pelos trajes e pelo artesanato, mas se apaixonaram pela comunidade. Cosplayers são muitas vezes mal compreendidos pelo mundo exterior, que pode assumir que essas pessoas não conseguem distinguir onde seus personagens terminam e eles começam. No entanto, muitos dos que participam reagem contra essa opinião, dizendo que o que fazem não é muito diferente do que os atores fazem. O professor de psicologia Travis Langley descreveu o processo de se tornar um personagem como pessoas liberando algo que é parte delas mesmas. Quando você está usando aquele traje, você não está escapando da realidade, sim, você está deixando uma parte de si mesma sair para as outras pessoas verem. Muitos encontram espíritos afins em convenções, desencadeando amizades que de outra forma não teriam. Eles descrevem isso como uma comunidade de apoio onde as pessoas são aceitas por se expressarem. Alguns anos depois de entrar no mundo do cosplay, Ellen se tornou amiga de Oliver Snow. Oliver, como mencionado, antes já era bem conhecida no circuito de cosplay em Houston. Ela sempre era encontrada rodeada de amigos nessas convenções e as pessoas diziam que Oliver era super extrovertida, mas que tinha um lado negro. Eles diziam que ela sempre arrumava confusão com outros cosplayers, chegou a mentir para cancelarem um canal de um ex-amigo. E além disso, costumava mentir e foi criticada por levar armas reais para uma convenção. Em 2019, ela foi criticada, pois ela fez um vídeo provocativo em cima de uma lápide de um cemitério, e logo depois de uma enxurrada de críticas em sua conta, ela se desculpou no TikTok ao vivo dizendo: "Eu não sabia que havia tantas malditas regras em um cemitério. Eu ainda não entendo porque estou errada, mas não vou fazer de novo." Apesar de tudo, Ellen permanecia com uma amizade leal a Oliver Snow. Ela sabia que a amiga tinha uma personalidade bem complicada, mas não era motivo para desfazer a amizade. A mãe de Ellen acreditava que Oliver era uma má influência para sua filha, pois Oliver e seus amigos frequentemente bebiam álcool e fumavam erva. Supostamente, esses novos amigos de Ellen fizeram com que ela abandonasse o ensino médio, o que preocupou a sua mãe. Foi então que Ellen decidiu se mudar para a casa que Oliver compartilhava com seus amigos. Os pais de Ellen pensaram que sua amizade com a Oliver seria parte de uma fase rebelde que a filha estaria passando, e mais que em breve isso terminaria. Ellen conseguiu entrar na faculdade e teve um excelente primeiro semestre em Oberlin College. Ela acabou deixando um pouco de lado as redes sociais, mas fez novos amigos e estudou artes, psicologia e neurobiologia. No entanto, devido à pandemia, os alunos de Oberlin foram mandados para casa e em novembro de 2020, Ellen retornou à casa de Oliver em Houston, onde continuariam a fazer aulas virtualmente e aproveitaria para visitar a sua família. Era pouco depois da meia-noite do dia 17 de janeiro de 2021, Ellen, Oliver e 5 outros amigos que moravam na casa de Oliver estavam conversando e bebendo refrigerante com vodka enquanto assistiam Gotham. Oliver supostamente disse que tinha uma arma igual a do vilão do Batman, o Pinguim. A arma havia sido deixada na casa dela por um ex-namorado e documentos do tribunal revelam que seus amigos frequentemente brincavam com aquela arma, que era uma pistola Glock, e como o ex-namorado havia levado todas as balas, eles presumiram que a arma era segura por estar sem munição. Um dos colegas de quarto que testemunhou o acidente disse que Oliver Snow tirou o cartucho da arma, mas devido a estar alcoolizada, acabou colocando de volta na arma. Ninguém acreditava que a arma tivesse realmente alguma bala.
Enquanto brincavam com a arma, Ellen supostamente falou brincando para atirar nela. Oliver então colocou a arma do lado esquerdo da cabeça dela e a arma disparou. Ellen caiu no chão. Oliver ficou chocada e enquanto Oliver olhava sem acreditar na cena, o outro amigo tirou a arma de Oliver e tentou comprimir a ferida na cabeça de Ellen com um brinquedo de pelúcia. A polícia foi imediatamente chamada. No entanto, quando Ellen chegou ao hospital, havia ainda atividade cerebral. Ellen, que era doadora de órgãos, foi mantida viva por 2 dias antes que seus pais tomassem a difícil decisão de encerrar a sua vida. De acordo com relatórios policiais, quando perguntados por que eles estavam brincando com uma arma, um dos amigos disse: "Porque nosso grupo de amigos é selvagem, burro e faz piadas o tempo todo." Um dia após o acidente, Oliver foi presa e acusada de homicídio culposo, mas foi libertada sob fiança. Alguns dias depois, então ela postou em seu TikTok que queria dar um tempo de tudo. No entanto, apenas algumas semanas depois, ela retornou à plataforma anunciando que o tempo havia acabado. Naquela época, muitas pessoas, incluindo os amigos da faculdade de Ellen, não estavam cientes de como ela havia morrido. Oliver retornou a postar seu conteúdo de sempre e muitas vezes violento, colocando sangue falso em si mesma e em seu cenário. Oliver começou a fazer conteúdos bizarros na mesma casa onde Ellen foi morta. Ela estava sempre bêbada e com sangue falso no corpo, e ela também continuou a comparecer normalmente aos eventos de cosplay, como se nada tivesse acontecido. Em uma convenção em Houston no verão, a Oliver estava supostamente intoxicada, o que seria uma de suas várias violações da liberdade condicional. Sua atitude mostrava uma falta de respeito e remorso pela morte da Ellen. Seu advogado afirmou que Oliver não havia recebido nenhum tratamento psicológico após os acontecimentos e que ela estaria perdida em sua dor. A própria família de Oliver não tinha ideia de que ela havia sido acusada de homicídio culposo. Rumores do que realmente aconteceu com Ellie começaram na seção de comentários do TikTok de Oliver já em julho do mesmo ano, mas quando os documentos do tribunal se tornaram públicos, em setembro, suas ações foram amplamente ridicularizadas em todo o mundo de cosplay do TikTok. Agora você pensa, acidente ou não, a pessoa tira a vida de outra e continua a postar conteúdos na internet. Pior, no local em que a morte ocorreu, parecendo não dar qualquer importância ao que fez ou à perda da vida de uma pessoa, e ela sequer é presa. Mas após a verdade vir à tona, a comunidade cosplay começou a acusar a Oliver. As pessoas acharam o uso de sangue de Oliver Snow uma alusão à violência, algo desrespeitoso. Alguns ainda sentiam que eles estavam tentando capitalizar a tragédia. Oliver, depois disso, excluiu sua conta no TikTok, mas ainda existem páginas de fãs que, obviamente, recebem críticas. Alguns fãs, no entanto, ainda apoiam Oliver Snow e a defendem, dizendo que a morte de Ellen foi um acidente e que ela deve estar vivendo com uma culpa inimaginável. Seu advogado concordou, dizendo: "Em nenhum momento minha cliente pensou que isso era uma possibilidade, que algo poderia acontecer. Ela não tinha nenhuma ideia de que a arma estivesse carregada e ela está devastada." Atualmente, Oliver Snow aguarda julgamento pelo caso, que envolve acusações de comportamento negligente, imprudente ao lidar com uma arma de fogo. Apesar das condições impostas à sua fiança, incluindo o uso de GPS e proibição de substâncias, ela foi acusada de violar algumas dessas regras. Até o momento, a decisão final sobre o caso ainda não foi divulgada, mas Oliver Snow poderá ser responsabilizada pelo homicídio culposo, dependendo do julgamento das evidências. E assim chegamos ao desfecho inquietante de Mary Ann Oliver Snow, a influenciadora que transformou um momento de brincadeira em uma tragédia irreparável. Enquanto a justiça decide seu destino, a pergunta que ecoa é: como alguém com tanto alcance nas redes sociais pode ter cometido algo tão negligente e devastador? Será que Oliver deveria ter percebido os perigos do que considerava uma brincadeira inofensiva? Ou esse caso é um lembrete sombrio dos riscos de ignorarmos os limites entre o real e o fictício? Essa história não é apenas sobre um crime, mas sobre as consequências das nossas ações e como elas podem mudar vidas para sempre.
Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias que revelam os lados mais obscuros da humanidade. E você acredita que a justiça será feita? Eu fico por aqui e te espero em breve, na próxima sexta, ok?